Pois. Não, comigo não tem, eu até acho ótimo. Sim, para mim, sim. Perfeito, então. Bom, então, já de plano, eu me permita dizer, e com todo respeito, que alienação parental é uma verdadeira praga que infestou pandemicamente todos os foros de justiça, principalmente justiça de família, varas de família, e que tem se tornado uma dificuldade imensa lidar com esse problema. A alienação parental, eu também parto de um determinado princípio que eu acho que as pessoas que alienam, que são os adultos, obrigatoriamente são ignorantes, porque é preciso dizer que se marido e mulher não deu certo, pai e mãe obrigatoriamente têm que dar certo. Isto é para o bem do filho. Então, todas as vezes que é usado desse expediente de alienar um cônjuge por meio de um filho, é sempre uma ignorância. Ou essa ignorância tem uma característica culposa, quando a pessoa acha que está fazendo bem afastando o outro cônjuge, acha que está, então, portanto, age daquela maneira, ou que é uma ignorância, e jamais está fazendo bem afastando um dos genitores, salvo em casos raríssimos que depois podemos debater. Ou é dolosa, quando este menor é usado para agredir ou para, enfim, agredir o outro cônjuge. Muitas vezes o casal se separa e logo depois está cada um ou um deles está com um novo relacionamento. Então, para agredir esse relacionamento que o adulto não gosta, que o adulto recrimina, ele usa do expediente da criança para afastar, como se fosse uma vingança que ele pratica. Mas por que ignorância? Porque quem sofre com isso, o grande sofredor, que recai, que vai um dia pagar um tributo, e às vezes alto, é sempre o menor. O menor é sempre a vítima da alienação parental. Eu volto a insistir, por uma questão de ênfase, quando marido e mulher não deu certo, e pode dar, isso é absolutamente comum. Pai e mãe obrigatoriamente têm que dar certo. E insisto mais uma vez que o alienador é sempre uma pessoa ignorante, porque ignora que jamais ele conseguirá afastar um filho de um pai ou um filho de uma mãe. Pois até os adotados, as crianças adotadas, quando se tornam adultas, elas vão querer saber quem são os pais biológicos. Jamais se consegue afastar. O que se consegue é quando é criança, que ela não tem capacidade de reagir a toda aquela carga psicológica negativa de falar mal de um dos cônjuges, não é? Quando a criança tiver o seu discernimento, a sua capacidade de entender e determinar-se, o que ocorre na maioria das vezes é ela voltar-se contra o cônjuge alienador. Isto é muito comum. E aí, sim, o estrago já está feito. A criança já está pagando um tributo alto e agora adulto fazendo o seu julgamento contra aquele que alienou. Bem, o grande problema das alienações parentais, que eu vejo um problema extraordinariamente grave. Esta é a grande praga. Eu insisto por questão de ênfase, extraordinariamente grave é quando um dos cônjuges, pai ou mãe, ele acusa de pedofilia, de abuso do filho, de atos libidinosos ou algo que o valha. Isso é uma praga que infestou praticamente todas as varas de família. Tem um caso citado sobre isso. E, normalmente, essas acusações
são falsas, absolutamente falsas. Agora, o grande problema que ocorre é que, quando há esta acusação, às vezes, normalmente, crianças de tenra idade, 3, 4, 5 anos, 6 anos, quando muito, acusa que o outro cônjuge, ou o pai ou a mãe, está abusando dessa criança. E quando isso vai à justiça, vai ao juiz, ele não tem muita opção. A primeira coisa a fazer é acabar com as visitas. Mas essas acusações, a grande maioria, são acusações falsas. E elas partem de absolutamente nada. Elas partem de interpretações ou erradas, ou interpretações dolosas, normalmente dos genitores ou dos avós, muitas vezes eu já vi isso. E acusações até de pedofilia, de abuso do menor por parte dos avós. O que costuma acontecer? O caminho natural, o caminho comum que se vê nos processos é o seguinte: pai e mãe separados, aí a criança volta da visitação. Por exemplo, eu vou usar o pai aqui. Volta da visitação do pai, a mãe vê ou percebe que a criança tem um prurido vaginal ou uma vermelhidão, ou algo nesse sentido, ela passa a interpretar. Isso eu estou falando nos casos apenas de ignorância, não dolosos, apenas nos casos culposos. Acha que aconteceu alguma coisa. Então, pergunta para a criança de 3, 4 anos: o seu pai mexeu, tocou você? Conforme ela pergunta, a criança, naquele seu universo mínimo, que eu já vou falar qual que é, ela, se fizer assim com a cabeça, pronto, é o quanto basta para aquela mãe ignorante achar que o pai bulinou aquela criança. E aí o que acontece? Normalmente conversa com os avós, que, puxa, vamos escutar a criança. Seu pai te beijou, seu pai te pegou, seu pai fez isso. E a criança, dentro daquele mundo que não sabe decidir o que é, o que não é, do que ela fala que sim. Aí, invariavelmente, diante desta gravidade desta acusação, vai a polícia, da parte na polícia, a delegada, que não é especializada em tudo isso, escuta a criança, sim, meu pai bulinou, sim, o meu pai pegou, sim, meu pai passou, pôs a mão na perereca, esse é o nome que se usa, inclusive, nos processos. E aí vai para o Ministério Público. E, normalmente, antes de chegar no Ministério Público, para não chegar só com a fala da mãe, com a fala da avó, com a fala da advogada, vão a uma psicóloga. Essa psicóloga, ela, entre aspas, faz um laudo, que não é nada disso, isso eu costumo chamar, com todo respeito, de lixo. Escuta a criança, faz aqueles joguinhos lúdicos, aplica testes que ela acha que são esses testes, o abre-te sésamo dos portões da mente da criança, produz um laudo e culpa o pai como se fosse, de fato, um abusador. Aí vai para o Ministério Público, que ouve a criança também. O juiz ouve a criança e ela confirma. Ela confirma. A mãe diz que sim. A psicóloga, a prova técnica, diz que sim. O advogado também ouviu. E assim se forma, em torno do nada, um processo de abuso de menor, de alienação parental, por parte de um dos cônjuges, que pode ser, inclusive, doloso, porque hoje já se sabe perfeitamente que esse tipo de acusação acaba com a vida do acusado, acaba completamente com a vida do acusado. Bom, pois bem, e aí vem os peritos, muitas vezes improvisados, escutam a criança e concluem, mais uma vez, que esta criança, diante dos dados psicológicos, diante etc., dos jogos lúdicos e tal, então ele é culpado. Aí ele perde a honra, ele perde o filho, ele perde absolutamente... Que é isso aqui? Saiu aqui. Ó, esse cara aqui é um jurista, ó. Conhece ele, né? Perde absolutamente tudo e ainda perde absolutamente tudo e ainda
é acusado de pedofilia com processo criminal e vai responder. Bom, pois bem, o que tem diante de tudo isso? Tem uma suspeita da mãe que voltou da casa do pai com uma vermelhidão na vagina e uma fala interpretada da mãe e mais absolutamente nada. O resto são interpretações da fala da criança. Agora, pois bem, como que se resolve este problema gravíssimo de uma acusação de pedofilia por parte de alguém? Primeiro que esse processo está totalmente comprometido, porque é só fala da criança, ou fala direta da criança que fala papai bulinou. Pode ser mamãe também, que eu já vi vários processos de mamãe e de vovós que bulinaram, sempre montados nesse sentido, né? A criança fala, a mãe interpreta, a psicóloga interpreta, a advogada interpreta, a delegada interpreta, todos interpretam partindo única e exclusivamente da fala da criança. Pois bem, se fosse mandado a um psiquiatra forense verdadeiro, simplesmente nunca mais ele ouviria essa criança na face da terra. Essa criança não pode ser ouvida. Não tem nenhum valor o depoimento da criança. Eu volto a insistir por uma questão de ênfase e uma ênfase verdadeira. Voz de criança não tem valor. Então, poderiam agora me perguntar, então como que se resolve esse problema? Ora, como é que nós vamos resolver? Aí vem aquelas argumentações no seguinte sentido. Pedófilo não deixa pista. Ninguém vai ver o pedófilo. Ou nós acreditamos na criança, ou não tem jeito. Ou não tem saída. Lembrando que o laudo da psicóloga também é o laudo baseado na fala da criança. É tudo só a criança que diz. Então não tem saída. Então nós vamos deixar um suspeito, um pedófilo solto, né? De forma alguma, existe uma forma perfeita para se resolver esse problema. Volto a insistir, criança jamais. Não se ouve criança, porque a criança está absolutamente comprometida. Absolutamente comprometida. Eu vou ler só algumas das possibilidades que tem a criança: sugestionabilidade, egocentrismo, lapsos minêmicos, fantasia, medo, egoísmo, trauma da separação. A criança, quando põe uma máscara de leão, ela não é um ser humano mascarado, ela é o próprio leão. O que ela fala não tem valor nenhum para fins jurídicos. As pressões, as recompensas. Um outro dia eu falei que uma criança poderia ser comprada, até mesmo com uma bala, uma criança de 4 anos. E eu fui corrigido e achei que a pessoa estava certa. Não, criança não se compra com uma bala, se compra com uma promessa de bala. Eu prometo que eu vou dar uma bala, pronto, muda tudo. Outra coisa, não é nem preciso falar para a criança, basta certas perguntas, certas atitudes de reprovação ou de aprovação que a criança muda. E outra coisa, existem as invenções, as pseudologias fantásticas, etc. Então, muito bem, como que se resolve? Como não é possível dormir com esse problema? Uma acusação de pedofilia sempre muito grave, extrema. Como que se resolve esse problema sem ouvir a criança? Porque não é da boca das crianças que sai a verdade. Como que se resolve? Simples. Muito simples. Examine-se o acusado. Se esse é o acusado, o pai é o acusado, examine-se o acusado, porque eu posso garantir para os senhores, para os presentes, que é impossível, num simples exame bem feito, naturalmente, psiquiátrico forense, um pedófilo incestuoso, o que é pior ainda, tem que ser pedófilo incestuoso, é impossível ele passar sem ser visto, porque pedofilia, isso é bom que fique absolutamente claro, não é uma entidade clínica. Pedofilia não é uma entidade nosológica isolada. Pedofilia é um sintoma.
de algo. É um sintoma, ou seja, a pessoa tem uma patologia de base, uma doença de base, por exemplo, alcoolismo crônico, arteriosclerose cerebral, toxicomania, psicoses, determinadas psicoses, personalidades psicopáticas, e tem como um sintoma, ele tem a pedofilia. E, junto com a pedofilia, ela não pode existir isolada numa pessoa linda, maravilhosa, pai de família, trabalhador, responsável e bom pai. Impossível. Isso não existe, só existe na cabeça de quem não conhece o que é uma verdadeira pedofilia. Então, pois bem, qualquer exame psiquiátrico forense simples, ele saberá perfeitamente se esse indivíduo é um pedófilo incestuoso, que tem que ser um monstro. Para abusar da própria filha, tem que ser pedófilo incestuoso. Aparece com bastante nitidez. Para deixar bem claro isso, é tal qual dor de cabeça. A dor de cabeça não é uma doença em si, não é uma entidade clínica em si, entidade nosológica em si. A dor de cabeça dá em tumor cerebral, dá em ressaca, dá em batida, traumatismo de crânio, dá em resfriado, gripe, etc. Então, claro que uma gripe, até uma simples gripe, não é só dor de cabeça. Ela é coriza, ela é tosse, ela é isso e mais aquilo. Da mesma forma que pedofilia, não é só gostar ou abusar de criança. Ela tem uma série de sinais e sintomas que, quando o perito examina, casa perfeitamente. E eu diria que, para que não haja dúvida nenhuma sobre aquele indivíduo que abusou, é ou não um pedófilo, que abusou da filha, aquele acusado, e voltando sempre a insistir, não se examina a criança. A voz de criança não tem valor nenhum. Quem se baseia em voz de criança vai errar. Pode até acertar, mas é sorte. Mas pode errar e muito. Isso não se faz quando se acusa de forma tão grave uma pessoa e um pai de família. Pois bem, então eu costumo dizer o seguinte, que fora o exame deste indivíduo, que aparece, indivíduo acusado de pedofilia, esse cônjuge, que aparece com muita nitidez o que ele é, o que ele não é, basta examinar. Tal qual um infarto do miocárdio para o cardiologista é simples, não é? Um problema renal para aquele que é especialista nesta área é extremamente simples. Então, mas eu costumo dizer que tem que ter pelo menos mais um único, que seja um único elemento extra fala de criança, que corrobore aquela acusação. Por exemplo, o que é um elemento extra fala de criança? Uma outra acusação de pedofilia no passado, um computador poluído, uma má fama, uma pessoa, etc. Alguém que já sofreu, ouviu, mas quando se vai examinar essas falsas acusações, o indivíduo é pai de família, sempre foi bom pai, sempre fez isso, aquilo, aquele outro, quer dizer, incompatível com o perfil de pedofilia e de incestuoso, e assim mesmo aquela fala da criança fica prevalecendo ad eternum, como se tivesse qualquer valor aquela fala. Bom, pois bem, eu acho que eu fui bastante enfático, trazendo um tema extremamente polêmico. Acho que já gastei meus 20, 25 minutos e penso que vai dar um debate caloroso. Muito obrigado. Doutor Guido, muito obrigado pela sua primeira manifestação aqui conosco. Realmente ela é um tema polêmico, um tema provocativo. A gente imagina que teremos depois manifestações das pessoas que estão nos acompanhando pelas mídias sociais, né? Vão trazer também a sua contribuição. De imediato, então, eu gostaria de passar ao Dr. Luiz Cristiano Senger Aires, que é juiz da 2ª Vara Civil, especializada em família e sucessões, já foi professor da nossa Faculdade de Direito, tem uma trajetória muito brilhante na magistratura do Rio Grande do Sul, né? Honra a magistratura do Rio Grande do Sul, com toda a sua experiência, com toda a sua
com a sua dedicação, né, e o seu empenho a esta carreira. Boa noite, doutor Luiz Cristiano. Boa noite, Rogério. Obrigado pela apresentação. É um prazer ter ouvido o doutor Guido, que eu conhecia só de televisão, de casos célebres que ele já atuou como perito judicial. E de fato, ele tem razão, que se trata de um tema de alta complexidade. E a gente certamente poderá ajudar no esclarecimento disso, muito mais pela idade, pela experiência que a gente vai acumulando ao longo da vida, do que pelo saber em si. Até porque já dizia o Martim Fierro, né, que o diabo é diabo por ser velho e não por ser diabo. De qualquer maneira, a complexidade desse tema já começa nas razões que o trouxeram à legislação brasileira. Década de 70, 80, começa nos Estados Unidos essa investigação sobre o que, então, um psiquiatra forense, o professor Gardner, chamava de síndrome de alienação parental, que era exatamente essa consequência que acabava punindo uma criança por conta de manipulações paternas ou de outras pessoas da família que buscavam afastá-la, como disse o Dr. Guido, de um outro parente. Isso, porém, na minha perspectiva, e sem, obviamente, ter, claro, o conhecimento de psiquiatria do Dr. Guido, mas as leituras vêm me mostrando que existem várias questões aqui que devem ser ponderadas. Em primeiro lugar, há um caráter muito determinista nessa ideia de síndrome, né? Mas o fato é que a legislação brasileira, através da Lei 12.318, que, aliás, completou 10 anos agora, em agosto, no final de agosto, acolheu essa ideia e introduziu no nosso direito, no artigo 1º, no artigo 2º, dizendo que considera-se ato de alienação parental a interferência na formação psicológica da criança ou do adolescente, promovida ou induzida por algum dos genitores, pelos avós ou por qualquer outra pessoa que tenha essa criança sob sua autoridade, guarda ou vigilância, com a finalidade de repudiar o genitor ou causar prejuízo ao estabelecimento e manutenção de vínculos com essa pessoa. Então, a ideia que está por trás da síndrome de alienação parental é exatamente essa de implantar, seja através de falsas memórias ou da destruição da possibilidade de vínculos, implantar na criança essa ideia que a afaste do outro genitor. A doutrina é pródiga em falar sobre isso, que essas implantações podem começar, inclusive, ao longo do casamento. Tá? A questão toda, e eu acho que essa é uma dificuldade que nós temos, e o doutor Guido bem coloca, é que o determinismo dessa perspectiva contaminou, de alguma maneira, a lei. E nós acabamos, se não nos cercarmos de proteções adequadas, técnicas, né, e, portanto, aqui entra uma perspectiva muito importante para quem atua com o direito, mas também em outras ciências, nós não podemos mais dar conta do mundo através apenas da nossa arrogância epistemológica, né? É fundamental o diálogo entre as ciências, porque o direito vai dar uma palavra no campo do jurídico, mas para isso precisa do aporte de outros conhecimentos. Como disse o doutor Guido, há uma série de perspectivas que vão atravessar um processo judicial que investiga alienação parental e que devem ser adequadamente apropriadas pelos atores do campo do direito. Até para que a gente não dê razão àquilo que Bourdieu dizia
do campo jurídico como uma arena onde os especialistas do direito disputam o direito de dizer o direito. Ou seja, a gente vai ficar circulando em torno de conceitos sem ir a fundo e conseguir resolver aquilo que efetivamente está entregue ao judiciário. Eu acho que esse aspecto que foi levantado pelo Dr. Guido, que é o aspecto humano, que é o aspecto da honra das pessoas, que é o aspecto do amor que as pessoas têm pelos seus, pela perspectiva que sofrem das outras pessoas da sociedade, tem que ser muito bem protegidos. Ao mesmo tempo, e isso é importante, essa lei, por mais que tenha seus defeitos, ela foi criada para proteger as crianças e adolescentes. A ideia central que perpassa essa legislação é a de proteção, e, portanto, uma primeira pergunta que nós temos que fazer é: o que é proteger? E quem deve ser efetivamente protegido? E se isso pode ser resultado pura e simplesmente de patologias individuais? Até que ponto essa legislação, e eu gostaria de nesse andar, polemizar algumas questões que eu acho que são relevantes, até que ponto essa legislação ela está sendo adequadamente trabalhada no campo do jurídico. E não só no campo do jurídico. Há uma série de pesquisas que mostram, inclusive, que hoje a alienação parental, e nesse aspecto chega a ser perturbador, ela vem sendo usada para acusar professores, para acusar médicos, para acusar vizinhos. Porque no campo do direito de família, a gente acaba trabalhando mais proximamente, né, principalmente nas varas de família, com a família em si, mesmo que a família extensa. Mas esses episódios que eu estou narrando são relatados em algumas pesquisas já. De se chegar a pedir para que pediatras identifiquem atos de alienação. Ou seja, de fato, é uma figura que, se mal utilizada, é uma efetiva praga na nossa sociedade. Mas vejam bem, essa situação, ela não cai do céu. A própria ideia de alienação parental, ela parte de um pressuposto que é um pressuposto punitivo. Por quê? Ninguém de nós vai duvidar, e ninguém de nós que atua em qualquer dos campos que tenham afinidade com o direito de família, vai duvidar que os conflitos entre pais e mães, entre componentes da família nuclear ou família extensa, principalmente depois da sua dissolução, foram pacíficos. Pelo contrário, são relações que demandam angústia, que demandam ódio, às vezes, que demandam ressentimentos, e que estão inseridas num complexo de situações que não pode se resumir apenas à figura de um ou de outro. E, portanto, a lei, de alguma maneira, ela vem dentro de um discurso punitivista que já tem aí seus 30 anos e que hoje ganha repercussão no mundo inteiro, porque todas as nossas relações hoje se baseiam nessa ideia de classificar, de punir, de estigmatizar as pessoas. Então, compreender adequadamente o papel que essa lei pode cumprir dentro do espaço do jurídico exige questionar esses aspectos. E por que eu digo isso? Porque é algo simples.
E o doutor Guido, que tem experiência, os professores que estão aqui, que atuam na área do direito, e os alunos que um dia estarão no nosso lugar, devem entender que o direito cumpre um papel central dentro da nossa civilização. Nós podemos até divergir disso, mas não há dúvida que o direito estatal, portanto, o Poder Judiciário, serve para proteger direitos e responsabilizar aqueles que praticam atos ilícitos, qualquer das suas esferas. E se vale, e aqui há uma crítica que precisa ser feita, de uma série de como diria o Lukács, de polaridades antitéticas, né? O bom, o mal, o feio e o bonito, o justo e o injusto, e a gente vai trabalhando dentro dessa perspectiva, às vezes binária, e não consegue prestar atenção no que ocorre ao redor. Então, o processo que envolve alienação parental jamais pode ser tratado com leviandade, jamais pode ser tratado pelo filtro ideológico. Por quê? Porque todos nós temos preconcepções. E nesse aspecto não é só a criança. Todos nós, quando dizemos mais da gente do que dos outros. E, portanto, todas essas interpretações precisam ser corrigidas com o rumo daquilo que é algo que pode, se bem trabalhado um processo judicial, surgir, que é um fato. Um dado determinado da realidade que se pode avaliar antes de conceituá-lo. O processo em que se busca investigar a eventual existência dessa alienação parental, e eu faço um pequeno parênteses aqui, quem foi meu aluno lembra, os meus parênteses às vezes não terminavam, mas vamos tentar. Tá? Um pequeno parênteses. Trabalhar essa ótica exige esse questionamento que eu estou tentando fazer, para não ficar preso nem só nos laudos, porque o juiz sabidamente não está preso aos laudos, apesar de, obviamente, dever lê-los com cuidado e dever dar o valor adequado a eles, porque nem sempre os laudos correspondem ao que aconteceu. Os laudos são o fruto da observação de um discurso que é feito ao profissional. E aqui, o doutor Palombo já referiu aqui um conceito não muito positivo de alguns laudos, né? E acontece, há profissionais em qualquer área de vários quilates. Portanto, quem deve receber esses laudos deve atender muito claramente não apenas o que ele disse, mas tudo aquilo que em volta se construiu para também confrontar com o que está no laudo, tentar ler um pouco além. Eu sempre dizia para meus alunos, quem trabalha com direito tem que ler. Muito. Se ler um pouquinho de direito, ajuda. Mas o resto tem que ler bastante. E cada vez mais é isso. Eu não posso ser um juiz de família sem ter lido alguma coisa de psicologia, não ter nunca ouvido falar em Freud, não ter lido alguma coisa de psiquiatria. É óbvio que não me cabe dar um laudo, é óbvio que não se espera de um juiz que domine com total segurança alguns conceitos, mas ele precisa saber do que se está falando. Ele precisa conhecer isso. Portanto, essa primeira crítica que eu faria, é preciso analisar essa legislação da alienação parental dentro, primeiro, de um rumo que a nossa civilização ocidental tomou de uns 30 anos para cá, na perspectiva do punitivismo. E isso eu falo aqui e a gente pode olhar para fora, porque as nossas sociedades não discutem mais, por exemplo, o crime. O que a gente tenta fazer? Punir. Só.
não tem resolvido como a gente tem visto. O Brasil tem a terceira população carcerária do mundo e não resolveu seu problema de violência. Por quê? Porque as causas da violência estão em outro lugar. Assim como a causa de determinados comportamentos, seja dos pais, sejam de outros componentes da família, podem estar com suas raízes colocadas em outro lugar. Não é demais lembrar que a gente vive uma sociedade extremamente desigual e sexista, onde os papéis tradicionais do homem e da mulher na criação dos filhos pesam muito ainda. Onde um número imenso de mulheres responde individualmente pelas suas famílias, e um número imenso, e quem atua no dia a dia de uma vara de família sabe o quanto o patriarcalismo fez mal ao homem brasileiro, eu diria. Vamos limitar isso, a gente pode expandir a discussão, mas eu vou trabalhar com o homem brasileiro. A nossa cultura é uma cultura extremamente machista, onde não raro homens têm filhos para abandoná-los. Aliás, uma colega minha já questionava isso, falava, esse aborto do homem ninguém fala, né? Porque fazer um filho e abandoná-lo, e não é raro que isso aconteça com os homens, né? Não é raro que aconteça nas famílias a violência doméstica. Aliás, a gente tem lei própria para isso. Não é raro crianças assistirem à violência dentro de casa. E todos esses aspectos vão refletir lá adiante. Portanto, se é verdade que a lei da alienação parental veio nessa perspectiva de proteção da criança, não é menos verdade que ela também tem sido usada nessa perspectiva que o doutor Guido denuncia. A perspectiva de uma lei que veio para punir quem não merece ser punido, vamos dizer assim. Esses cuidados nós precisamos ter. Nós precisamos saber separar essas situações. São várias as crianças que não querem ver mais seus pais ou suas mães. Qual é a razão disso? O que a lei diz lá? Pode ser considerado exemplificativamente forma de alienação parental. Dificultar o exercício da autoridade parental. Com todo respeito, tem gente, e nisso a experiência mostra que nem todas as pessoas que têm filhos são dotadas da capacidade ou da vontade de exercer adequadamente a sua autoridade de pai e mãe. Quando eu digo que dificultar o exercício da autoridade parental pode ser alienação parental, eu posso estar falando daquele pai ou mãe que impede o outro de fazê-lo. Não divide as tarefas, não divide as informações sobre o filho, decide por conta própria e depois avisa. Mas nós temos aquelas situações em que um deles não quer exercer autoridade. Se demitiu dessa função. Aliás, em boa hora, o Brasil reconheceu explicitamente, e eu vou chamar esse assunto para fazer um contraponto, reconheceu explicitamente a possibilidade, que obviamente já era possível no regime anterior, porque nunca foi vedada, mas reconheceu explicitamente e tomou como regra a guarda compartilhada dos filhos entre os pais. Tem muita gente que não quer saber disso. Não quer
exercer a responsabilidade, e eu diria até o fardo de, às vezes, criar uma criança. Porque não é fácil. Tá? E nos ombros de quem fica isso? De regra. Não porque a lei assim o quer. Muito pelo contrário. A lei já, de algumas décadas, garante o exercício igualitário da parentalidade. Mas é por opção de alguns pais ou mães que não querem o compromisso, não querem perder o final de semana, não querem perder o churrasco com os amigos, mas um belo dia reclama que isso é alienação parental, que o outro está impedindo de exercer a sua autoridade. E não só isso, o exercício do direito de convivência. Né? Então, vocês vejam que nós temos aqui um elenco de situações exemplificativas que podem caracterizar essa ideia de alienação parental, que eu, particularmente, prefiro trabalhar a parte da ideia psiquiátrica da síndrome. Por quê? Porque esses são atos que efetivamente depõem contra o interesse da criança, porque a afasta de algum dos seus genitores ou inclusive de troncos familiares. Porque às vezes não é só afastar do pai ou da mãe, é afastar de todo mundo que tem a ver com o pai e com a mãe. Afastar, inclusive, o que talvez seja uma das grandes conquistas que a gente tenha tido como civilização e como uma civilização construtora de um novo tipo de família, que são as novas famílias recompostas, que, afinal de contas, são também famílias dessa criança, e que, não raro, são podadas no seu direito de conviver. Então, a lei tem essa perspectiva, mas ela precisa ser compreendida numa perspectiva de efetiva proteção. E efetiva proteção só se garante quando a gente consegue estabelecer efetivamente aquilo que é uma conduta voltada para prejudicar o próprio desenvolvimento físico, emocional, psíquico dessa criança, e daquilo que é fruto de uma relação conturbada entre os pais. Porque essas mesmas condutas aqui podem existir por uma série de fatores que não sejam patológicos. E quando a gente vincula essa ideia à síndrome, eu recorro a uma patologia, que, aliás, sequer é reconhecida no campo da medicina até hoje, a não ser que eu esteja completamente enganado, doutor Guido. Então, eu preciso olhar essas condutas dentro desse universo. E esse universo deixa pistas. Essa é a função que nós, que atuamos nessa área, temos. E, aliás, eu faria aqui uma crítica a todos nós, tá? Porque trabalhar nessa área, especificamente nesse ambiente das acusações mútuas de alienação, impõe a todo o profissional que participe desse ambiente a responsabilidade com a criança. Inúmeras vezes se vê laudos que praticamente advogam. O assistente técnico, ele vai defender a ciência. Ele vai tentar encontrar mecanismos não que sejam benéficos à pessoa que o contratou, mas que atinjam essencialmente o conceito do que se está buscando, que é descobrir se isso acontece ou não acontece, se essa criança tem algum prejuízo ou não tem, se algum pai está ou não agindo assim o assado. Então, os advogados
né, que devem buscar, de uma maneira tenaz, eu diria, exercer aquilo que já se disse. O advogado não é o primeiro juiz da causa, porque é o primeiro a examinar o fato. Já disse um grande advogado que o advogado é o primeiro juiz da causa porque é o primeiro a dizer: não, o senhor não tem razão, o senhor não tem direito. Investigar a fundo uma acusação dessas é responsabilidade que se exige. Porque não é só em juízo que se deve investigar a fundo. A gente submeter uma criança, muito mais do que os pais, à angústia, à destruição que um processo de família traz, é algo realmente trágico para quem pensa estar fazendo direito ou qualquer outra coisa na vida. Doutor Guido, eu tive uma criança de 4 anos uma vez, numa disputa entre os pais, que num dos laudos, porque eu não costumo ouvir criança, apesar do senhor não ter um conceito que bata com o meu, eu costumo atribuir essa função a quem tem capacidade de ouvir e de gerar uma empatia melhor com a criança. Submeter uma criança a vir para uma sala de audiência falar com um juiz é um crime. Mas essa criança disse para um psicólogo a seguinte frase: 4 anos. Eu não sei o que o papai e a mamãe querem. Acho que eles querem que eu me corte no meio para ficar um pedaço com cada um. Esse é o drama de uma criança que tem que estar sendo ouvida por nós. Advogados de ambas as partes, promotores, profissionais da psiquiatria, da psicologia, do serviço social, juízes, porque é ela que nos importa. Aliás, a Constituição nos atribuiu a obrigação de fazer isso, na medida em que o interesse delas é mais relevante do que das outras pessoas. Porque é a única vez que a Constituição usa a palavra absolutamente prioritário ou algo que o vale, quando fala dos direitos da criança e do adolescente. Isso tem efeito. E, portanto, o processo de alienação parental, se não bem conduzido, pode, por si só, produzir um dano imenso para essa criança. E aqui nós temos situações que precisam ser investigadas. Existe uma ação direta de inconstitucionalidade, número 6273, quem tiver interesse, a gurizada que está estudando, depois ir buscar lá no site do Supremo, que questiona em toto a lei da alienação parental. Eu não diria que concordo com os argumentos que estão ali elencados, mas alguns deles me permitem atribuir validade ao que eu estou dizendo para vocês. Porque apesar da lei, se a gente for lê-la inteira, usar sempre termos neutros, ou seja, a alienação parental é um ato que pode ser praticado por qualquer pessoa. Pai, mãe, avô, avó, tio, tia, vizinho, homem ou mulher. Mas apesar dessa neutralidade discursiva, o sentido que se criou na sociedade a partir da lei é um sentido sexista, porque a imensa maioria das pessoas que vêm sendo acusadas de alienar são as mulheres que tomam a frente na criação dos filhos, quando da separação. E esse é um aspecto que é importante que a gente preste atenção, exatamente na perspectiva que eu referia antes, quando nós nos vemos imersos numa sociedade desigual e sexista, que atribui desigualmente papéis e responsabilidades a homens e mulheres, quando de uma separação. O cuidado deve ser imenso, portanto, para aplicar a lei de alienação parental rente aquilo que a Constituição nos impõe para nós do direito. Né? Mas isso vale para todos nós, até porque eu costumo chamar a Constituição do nosso pacto civilizatório.
O pacto civilizatório é um pacto feito entre todos os cidadãos. Serve à cidadania. E, portanto, pouco importa se a gente seja do direito ou seja dentista. Nós estamos submetidos a esse projeto, né? E ele se notabiliza por uma questão importantíssima, essa sinalização de princípios, o mais brilhante deles, a dignidade da pessoa humana, que vem sendo, a gente sabe, nós que somos do campo do direito, até certo ponto banalizado. Mas essa banalização não impede de se reconhecer que esse é um norte seguro. E as crianças, como sujeitos de direito, têm, obviamente, essa dignidade que deve ser respeitada. E eu volto a frisar, fazendo eco aqui com algumas das ponderações do Dr. Guido. A conjugalidade é um contrato, é uma relação que pode se extinguir. E cada vez se extingue mais facilmente. Porque são relações entre adultos capazes de assumir suas responsabilidades perante a vida com estrutura emocional e psíquica para enfrentar os baques, porque também não é fácil romper esse contrato, né? Várias coisas ficam pelo caminho, projetos, saúde, amor. Mas o papel preponderante da parentalidade não se rompe nunca. Pais serão pais para sempre. E, portanto, eles precisam proteger esse filho. E o papel que nós cumprimos, tanto no judiciário como aqueles que atuam conosco, é exatamente nos assegurar às crianças essa proteção. E, para isso, nós precisamos ter noção de todos esses aspectos. A Cléo aqui me disse, será que o tempo não encerrou? Eu estava cumprindo o que a Renata me pediu, vai falando. Então, já que não tem o Nico, depois eu lhe conto, doutor Guido, do Nico. Mas não tem o Nico, tem a Cléo. Então, eu gostaria de dizer isso. Tá? Essa é a questão central aqui. O que é proteger e como nós podemos proteger as crianças e adolescentes que estão submetidos a um processo de desestruturação familiar. Acho que era isso para começar. Depois eu pego mais um pouquinho. Obrigado. Obrigado, doutor Cristiano. Olha, questão do tempo, né? Quando a gente tem palestrantes de altíssimo nível tratando de um tema tão interessante, a gente se perde completamente no tempo, né? Porque se mergulha no tema, né? E imagino o quanto isso está sendo importante para os nossos alunos do direito, da psicologia e de outras áreas que estejam presentes. Mas, de imediato, quero passar... Rogério, só para não deixar o doutor Guido boiando, é que esses dias eu fui dar uma aula não, uma professora me pediu para falar um pouquinho, e cada vez que eu tentava terminar, ela dizia, não, tá bem bom, pode ir falando. Quando deu 3 horas, o cachorro da família entrou com um bilhetinho, olha, encerra. Então... Sensacional, né? Muito boa essa história, Felipe, muito boa, e eu acho que muita gente vai usar em algum momento os animais, né? Sim, a gente se perde no tempo, mas em função da qualidade, né? Em função da qualidade. Bom, eu vou passar de imediato a professora Renata Tagliari, que é a nossa professora, colega da Faculdade de Direito, que trabalha Direito de Família e tem também uma longa trajetória nessa instituição e nessa militância do Direito de Família. Renata, boa noite. Boa noite a todos. Nós já nos cumprimentamos aqui antes, né? Eu não tinha só lhe cumprimentado, doutor Guido, em função, né, dos nossos contratempos iniciais, então realmente é um prazer para a instituição termos a sua companhia aqui, né, a sua fala hoje conosco. Doutor Luiz Cristiano, os meus colegas todos aqui, doutora Cleonice, nós conversávamos antes, inclusive, dessas questões caseiras, doutor Guido, né? Então descobrimos que o Nico tem mais do que uma situação de afeto canino dentro da casa do Cristiano, né? E agora acabamos de descobrir também que a doutora Cleonice
ela está assistindo a palestra mas com essa intenção já de dar uma puxada de orelha ali quando precisa, né? Nós estávamos bem aqui conversando, né? Mas ela se deu conta, talvez, né, que o assunto é tão caro para nós que é muito difícil de parar, realmente é muito difícil. Eu tinha conversado com o Rogério que hoje eu gostaria muito de ouvi-los, né? Eu gostaria muito de ouvir o senhor, de ouvir o Luiz Cristiano, em que pese nós temos uma convivência profissional aqui já de longa data, mas é sempre bom ouvir um colega de trabalho dessa forma, né? O pensar acadêmico, o pensar jurídico, então é muito importante isso para todos. Mas, em especial, aqui eu tenho que saudar os alunos, né? Assim, a razão de tudo isso, dos nossos pensar, né? Os pensamentos, enfim, dessa militância, é uma militância, assim, Rogério, né? De direito e família, é em função disso, é em função da gente, pelo menos, tentar, né? De alguma forma, deixar uma mensagem do que eles precisam crescer e querer viver num mundo melhor. Né? E isso passa, sim, pelo direito, por a sociedade que a gente está vivendo, o que ela pode ser melhor, qual é o nosso papel aqui dentro. Sem dúvida, né, o direito de família passa por tudo isso. Eu, particularmente, gosto muito de instigar a esse respeito. Né? Detesto aquela aula que ninguém se posiciona contra o que eu estou falando. Né? Isso me deixa meio nervosa, assim, né? Quando ninguém tem nada para me contradizer. Mas eu estou dizendo tudo isso justamente porque talvez eu vá agora não contradizê-los de forma alguma. Não tenho nem como contradizê-los, porque o doutor Guido trouxe situações muito, muito pontuais aqui, digamos, do pior que nós tratamos, né, com relação à alienação parental. Quando nós chegamos num ponto de tratar com situações de falsas acusações de abuso sexual, nós estamos tratando realmente com a última instância possível, né, de degradação, digamos assim, do ser humano como pessoa, né, que ele chega a esse ponto de utilização, né, de um filho numa situação tão delicada como essa. E aí o doutor Cristiano emendou, né, essa posição, colocando, então, esses cuidados todos inerentes que o judiciário precisa ter, certamente, né, o judiciário tem que estar muito atento a não só trabalhar com aquelas primeiras circunstâncias, né, também entendo muito nesse sentido, trabalhar de uma forma muito parcial, né, sempre, talvez, tendo um olhar só, ou da parte autora, ou da parte que está sendo, enfim, protagonista, né, dessa questão da alienação. Realmente são questões bem importantes de serem discutidas, mas eu gostaria de trazer um ponto, talvez um pouco diferente aqui, para complementar essas relações todas. Eu vejo a situação da alienação parental, ou da lei, enfim, né, que tenta, né, ou tem esse intuito de proteger realmente a criança, que sem dúvida é a vítima dessa situação, né, sem dúvida nenhuma é a vítima, porque numa relação entre pessoas adultas, em que pese, muitas vezes, haver uma relação de poder maior de uma com relação à outra, às vezes é um poder aquisitivo financeiro, né, às vezes é um poder psicológico, enfim, persuasivo, né, de uma com relação à outra, mas essas pessoas são adultas, né, elas têm realmente um mecanismo de ajuda, seja através de advogado, seja através da parte, então, da psiquiatria, psicologia, enfim, mas aquela criança não, aquela criança, ela fica no meio daquela situação, esperando que alguém faça alguma coisa por ela, né? Então, ela não tem como buscar ajuda sozinha, né? Enfim, então, realmente, a criança é a principal vítima aqui, né? Então, eu vejo a lei da alienação parental, tem uma percepção muito pessoal com relação a 3 aspectos, né? Eu vejo que nós tivemos, digamos, essa oportunidade, o judiciário, enfim, teve essa oportunidade de pensar sobre a alienação parental, sobre 3 aspectos que fazem parte de um contexto de evolução cultural, né? Fazendo, então, esse parênteses, que, obviamente, é uma evolução muito gradual,
né? Eu não estou desconsiderando de forma alguma aqui todas as questões colocadas pelo Dr. Cristiano, principalmente com a nossa cultura, muito nosso direito e família muito ligado ainda, né? Muito ligado à questão religiosa, né? A questões particulares, enfim, socioculturais de cada região, e claro que isso interfere muito. Mas, ao meu ver, o que nós tentamos proteger aqui, né? Ou por que a que se deve essa busca, né, pela proteção da criança? Entendo que nós temos 3 situações que nos levaram a esse pensamento. Quais são essas 3 situações? Primeiro, quem são os culpados, digamos assim, por nós pensarmos na proteção, né, da alienação parental? A quem a gente... claro, eu estou fazendo aqui, né, uma analogia, enfim, mas a quem nós poderíamos culpar essa lei existir hoje? Eu vejo, culpar no sentido figurativo aqui, eu vejo 3 situações. O pai é o culpado, o afeto é o culpado e a justiça é a culpada. Por que eu coloco essa situação figurativa de culpa? Porque é o pai, como bem tratou o doutor Luiz Cristiano, ele sempre teve um papel muito definido socialmente, né? Há 20 anos atrás, talvez um pouco menos, inclusive, nós tínhamos, então, aquela figura do homem onde ele ia formar uma família e ele sabia exatamente qual era o papel dele ali dentro, né? Trabalhar, trazer dinheiro para casa, sustentar aquela casa e se aquele casamento, porventura, então, viesse a se desfazer, qual que era o papel dele como o ex-marido, né, naquela situação? Continuar provendo, né, ou seja, continuar pagando pensão para os filhos. E aí a gente vinha naquela situação de pais que de vez em quando lá visitavam, né, que graças a Deus a gente nem trabalha mais com esse direito de visitas hoje, né, mas os pais convivem, graças a Deus, o pai não visita mais o filho, né? Mas o papel dele era esse, ele visitava aquele filho, né? De 15 em 15 dias, leva no shopping, enche de presente, ou seja, esse era o papel do pai. E de uma hora para outra, né, de uma questão cultural, de uma questão de valores diferentes que a gente começa a pensar, esse pai, ele começa a ter um outro valor, um outro papel dentro da família. Esse pai quer participar muitas vezes. Né? Esse pai, ele deixa de ser só a fonte de renda da família. Por quê? Porque a mãe também tem outros objetivos na família. Né? O papel da mulher também muda muito dentro da família. Então, na verdade, nós, sociedade, nós acabamos misturando muito esses papéis. Nós não temos mais naquela situação de que a mulher cabia determinado papel, ao homem cabia determinado papel. Então, a gente não precisava falar de alienação parental antes. Por quê? Porque o pai, na verdade, nunca se sentiu alienado, ele nunca quis participar, né? Ele não precisava participar, não era esse o papel dele. E, de repente, ele é cobrado dessa participação, e ele quer essa participação, e ele gosta dessa participação. Né? Então, surge essa perspectiva de realmente o pai, como bem disse o doutor Guido, e a gente repete isso 200 vezes nas audiências, né, doutor Luiz Cristiano, o casamento, ele termina, né, a filiação, a parentalidade, ela é impossível de ser extinta com esse casamento. Infelizmente, é realmente o que acontece muitas vezes, né, doutor Guido, as pessoas misturam esses papéis, né, o ex-marido, ele não vai ser o ex-pai, né, e então, eu vejo muito por essa perspectiva, esse estudo, essa preservação, digamos assim, de um direito que o pai começou a querer ter e, obviamente, que isso começa a entrar em conflito também com aquela figura da mãe que sempre foi uma figura super protetora, sempre foi a pessoa que amparou os filhos, que cuidou dos filhos, né, sozinha, e de repente ela se vê naquela situação que o pai quer dividir isso com ela, e muitas vezes é difícil dela aceitar também isso, né, essa divisão de papéis. Né? Então, eu vejo muito essa situação da alienação parental como uma medida que ela veio, na verdade, por uma modificação da sociedade, né? Uma modificação onde o pai, ele começa, ou ele procura, ou ele já a mãe está pedindo para ele, né, essa participação,
enquanto pai, não mais só enquanto provedor lá daquela família. Tá? Então, eu acredito sim, todos Cristiano, que o patriarcalismo, ele ainda é muito enraizado na nossa, tanto no direito de família, mas na cultura e na sociedade, não tanto no direito, mas na cultura e na sociedade. Mas eu entendo que já foi muito pior essa situação, né, de papéis muito distintos. Esses papéis, eles estão se misturando, né, a mulher também está querendo outros papéis há muito tempo, né, não é de hoje, né, há muito tempo que ela vem também requerendo outros papéis sociais e familiares, né. Então, o primeiro viés eu vejo esse. O segundo, a questão do tratar o afeto nas decisões, né, doutor Guido, com certeza sabe com muito mais propriedade do que eu isso. Doutor Luiz Cristiano, obviamente que sim. O afeto, eu particularmente nunca estudei afeto nos meus estudos jurídicos acadêmicos, né? Eu fui estudar afeto quando eu fiz a minha dissertação de mestrado, né? Quando eu comecei a ouvir o Dr. Edson Fachin nas palestras do IBDFAN de Direito e Família falando sobre uma possível teoria de afeto dentro de um contexto jurídico. Né? Então, esse afeto, ele passa, inevitavelmente, por essa avaliação de alienação parental. As pessoas querem esse afeto, buscam esse afeto, né? Eu quero ser pai, eu tenho esse direito de ser pai, né? De exercer a minha parentalidade, né? E a justiça vem acolhendo isso, a justiça vem olhando para esse pai que quer ser pai e talvez esteja sendo tolhido disso, né, por todas essas situações que nós já tratamos. Então, no momento em que nós chamamos o afeto para dentro do contexto jurídico, o afeto passa por essas transformações, e uma delas é a alienação parental, né, uma outra delas, o Cristiano colocou, é a lei da guarda compartilhada, né, nada mais é do que realmente a gente trazer os afetos para dentro do direito de família. Então, vejo que é uma situação que vem proteger esses afetos que foram quebrados muitas vezes numa relação de divórcio. Né? E o terceiro elemento que eu vejo, então, como, digamos, um culpado, né, um elemento que trouxe essa relação, então, para ser discutida, é o próprio Poder Judiciário. Né? Essa própria modificação que nós temos do olhar do Poder Judiciário para as relações de família. Eu imagino aqui, talvez o doutor Guido consiga ter uma percepção maior, assim, no sentido de que, como a família era muito mais fácil de ser tratada, né, antes da Constituição, né, antes de 88, o doutor Cristiano sabe muito bem disso, era muito mais fácil, né, porque as pessoas, realmente, elas não tinham essa amplitude que nós temos hoje, de olhar para essa família com toda a sua complexidade. Né, nós tínhamos uma família lá quadradinha, formada pelo homem, pela mulher, pelos seus filhos, cada um com seus papéis bastante definidos naquele contexto. E, de repente, hoje a gente abriu essa família para situações que até então não se imaginava dentro da justiça, e a justiça acolhe essas famílias. A justiça não está tendo medo, o Poder Judiciário, obviamente, a questão legal, não está tendo medo de olhar para esses desafios e enfrentar essas situações novas. A alienação parental é uma situação nova para nós. Né? E, lógico, como toda e qualquer lei que tenha um objetivo de bom grado, digamos assim, quando ela é formalizada, né, a guarda compartilhada é assim, a alienação parental é assim, o direito de regulamentação de visita dos avós é a mesma coisa, mas nós sabemos que para todo lado, né, para toda a construção lá, né, de um bem comum, nós temos esse dom natural do ser humano de tentar sempre puxar para o assado da gente. E aí a gente deturpa realmente a situação. E aí a gente chega nessas situações, tanto apresentadas pelo doutor Guido como pelo doutor Cristiano. Né? Assim, ó, a gente consegue transformar, né, uma situação que deveria ser de proteção e utilizar muitas vezes isso para um lado não tão bom assim. Né? Então, claro que a gente tem que ter muito cuidado quando utiliza a lei de alienação parental,
muito cuidado mesmo. Claro, como todos os demais aqui, não quero me estender no tempo, poderíamos ter N situações aqui, né, em que a gente poderia contar coisas realmente muito complicadas que a gente já vivenciou aqui enquanto profissionais, né, de alienação parental. Eu só que menos teria propriedade de falar isso, perto dos dois convidados. Mas o que eu vejo realmente de positivo, né, é que nós estamos, a sociedade e o poder judiciário, ele enfrenta esses desafios, né? Nós estamos realmente olhando para esses desafios, nós estamos dando voz e vez para aquele pai que busca os seus direitos, enquanto ex-marido que quer continuar sendo pai, né? Nós estamos buscando uma proteção de afetos incondicionais que precisam ser olhados, né? E o Poder Judiciário, ao meu ver, está tentando fazer isso, né? Em que pese, lógico, existam sempre essas situações que a gente precisa ter um cuidado um pouco maior, né? Como as já colocadas antes. Então, eu quis fazer só esse contraponto, digamos assim, mais como eu particularmente tenho um problema, digamos, muito grande com esse excesso de afetividade, que eu tenho um olhar, eu não digo ingênuo, doutor Luiz Cristiano, doutor Guido, mas eu tenho um olhar muito positivo para essas inovações legais. Eu vejo a alienação parental como uma inovação legal, né, em que pese nós, obviamente, temos que ter um cuidado. Então, o meu olhar é de afeto, mas o meu olhar é positivo no sentido de uma construção social melhor, né? Realmente eu acredito que a gente possa chegar num momento, talvez, de não falarmos mais sobre alienação, ou quando falarmos, aquele alienador, doutor Guido, ele saber exatamente que no momento em que ele faz uma falsa acusação de abuso sexual, ele realmente vai entrar num campo muito perigoso, né, na questão judicial. Então, acho que a gente pode chegar a esse ponto, obviamente, com uma evolução, né, de cultura, de sociedade como um todo, né, mas acredito que sim. Então, é mais uma mensagem mais positiva, eu acho, Rogério, assim, estou provocando um pouco aqui, tá? Mas foi um prazer. Pena nós não temos nos conhecido aqui pessoalmente, doutor Guido, mas nessa época em que nós estamos vivendo, né, praticamente aí mais da metade do ano online, né, é engraçado, mas a gente começa já a se sentir amigo das pessoas pelo computador, né, então se sinta muito bem acolhido aqui na nossa universidade. Doutor Luiz Cristiano, eu vou me dar digamos assim, fazer uma consideração pessoal, digamos assim, né, é um abraço mais próximo por essa relação de trabalho aí de longa data, né, e talvez eu nunca tenha a oportunidade de ter lhe dito isso numa sala de audiência, por óbvio, né, mas não sou só eu, mas com várias pessoas que trabalham, militam, como diz o Rogério, junto à vara de família, lhe respeito muito, justamente por essas posições muito francas, né, com relação à vida, né, a vida, as pessoas, e eu lhe digo que eu me filio a essa admiração, né, das suas posições francas com relação à vida. Então, muito obrigada, né, a minha contribuição para hoje. Obrigado, professora Renata. São três excelentes, extraordinários painelistas, né, professora Renata, professora e advogada da Faculdade de Direito, o doutor Luiz Cristiano, que é juiz aqui em Passo Fundo, e o doutor Guido, que é psiquiatra e é uma autoridade no tema que nós estamos tratando aqui, que é alienação parental. Olha, tem muita coisa que a gente poderia falar, tem várias perguntas, não vamos conseguir atender todas, porque também nós temos um tempo, né, já estamos em que pese, o assunto está muito bom, né, mas nós já temos mais de uma hora aqui de live, e as pessoas também, os nossos palestrantes também cansam, né. Eu vou encaminhar uma rapidinha aqui para o doutor Guido, e depois daí já vou fazer mais uma rodada para que a gente possa ir encaminhando a finalização, né? Quais são os principais indícios da alienação parental, doutor Guido? E a dificuldade que a pessoa coloca aqui, como ela pode ser comprovada. Claro que também o senhor pode fazer aqui, retomar um pouco do que falou o doutor Cristiano e a doutora Renata, que, enfim, nós temos, eu fico até preocupado, porque tem uma infinidade de pontos que a gente poderia abordar, mas
mas o tempo não nos permite que a gente aprofunde. Mas fica assim um gosto, já vai ficando aquele gosto de quero mais, né? Doutor Guido. O senhor está com o microfone ligado, por favor, doutor. Agora sim. Obrigado. Bom, antes eu logo no início, eu sabia que eu viria para esse encontro para aprender. E aprendi muito mais do que eu imaginava, com as aulas do professor Luiz Cristiano Aires, com ponderações muito claras, muito distintas e muito adequadas. Meus parabéns, professor Cristiano Aires, foi um prazer escutá-lo dessa brilhante colocação equânime, muito agradável, a fala do professor Luiz Cristiano. Da mesma forma, professora Renata Tagliari, eu me senti muito acolhido, adorei quando a senhora falou de receber com afeto, que a senhora coloca muito afeto. Eu diria o seguinte: continue colocando cada vez mais, porque vale a pena. Eu acho que o excesso de afeto não faz mal. O que faz mal é a falta de afeto. Então, meus parabéns, continue assim. Essa pessoa maravilhosa, pela sua fala também, com muitas colocações absolutamente pertinentes e importantes. Eu acho que cada detalhe daria uma conversa longa, mas o tempo é curto, então eu vou ficar atido ao doutor Luiz Cristiano, à doutora Renata, e essa pergunta que o professor Rogério fez. Eu tenho para mim, eu sou médico, então, é claro que o exercício da medicina, da psiquiatria forense, é a interseção do, entre aspas, discurso médico com o discurso jurídico. Mas a minha formação inicial é sempre médica. Isso para dizer que eu não tenho jamais a cabeça de formado no direito. E é muito diferente a cabeça formada no direito e a cabeça formada na medicina. Não que uma seja superior ou inferior à outra, são formas diferentes de ver os fatos. Rapidamente, no direito é obrigatório o exercício do contraditório, sem o qual o direito não funciona. Não é tese, antítese e síntese. Seria uma parte, outra parte, e a final sentença, que é a síntese. Isso em medicina não existe, de forma alguma. Isso não é a lógica dialética igual a do direito. A lógica da medicina, que é a lógica do perito, é a lógica aristotélica, que é razão suficiente, não contradição, e terceiro, excluso. Eu dou um exemplo para não ficar... O exemplo seria: ou a mulher está grávida ou não está. Ou a tibia está fraturada ou não está. E para ambas as situações, não existe terceira possibilidade. Então, o que existe em medicina é erro. O perito, quando ele faz, ele não defende um lado, nem como assistente técnico, nem como perito do juízo. Se um médico for contratado para defender uma das partes, com essa palavra defender, ele não serve, procure outro. O médico tem que defender aquilo que para ele é o correto, tecnicamente correto. Ele pode errar. Eu posso falar que a mulher está grávida e ela não está, é um erro, mas não é uma defesa de algo. Bem, e isto, por que eu falei isso? Porque para o médico, seja psiquiatra, seja assistente técnico ou perito do juízo, seja o que for, ele, obrigatoriamente, ele só pensa em um detalhe. As partes tanto faz. As partes são maiores, eles que se entendam, ou que não se entendam, que se matem ou que se amem. Mas quando um perito entra numa causa de alienação parental, o fundamental, o primeiro, o bem a ser tratado, é sempre a criança, acima de tudo. Os adultos, eles façam o que eles quiserem, mas a criança é um bem que tem que ser resguardado, e a responsabilidade, quando o médico atua, ele atuar
sempre pensando no melhor para a criança, ainda que possa ser o pior para o pai ou o pior para a mãe. Isso tanto faz. Né? E qual que é o princípio norteador do perito, ou o que deveria ser? É o princípio hipocrático que diz primo non nocere, ou seja, primeiro não lesar. Todas as vezes que um perito entra num caso de alienação parental ou qualquer outro que envolva menor, primo non nocere, primeiro não lesar, ver o que é melhor para a criança. Muitas vezes, a guarda compartilhada, que é tão cantada como algo maravilhoso, às vezes é péssimo para uma criança. Guarda compartilhada é bom para os adultos. Nos adultos, tanto faz. Eles não importa os adultos numa perícia de um menor. O bem maior a ser tutelado, a ser cuidado, é sempre a criança, que é a pessoa indefesa. Então, eu não vou me estender porque nós já estamos na fase final. Então, o que eu gostaria de dizer é isso. E respondendo à pergunta feita pelo professor Rogério, como identificar uma alienação parental, não é simples. É preciso examinar os adultos e ver como que eles estão agindo, e é multidisciplinar, é bio, psico, sociocultural, a intervenção dos assistentes sociais, a intervenção dos psicólogos, com laudos psicológicos, isso é tudo muito, muito importante. Eu termino essa minha fala por aqui, para não me estender. Doutor Guido, vou lhe encaminhar mais uma pergunta, depois passo ao doutor Cristiano. Estou procurando ser o máximo de objetivo para poder dar conta também do tempo, né? A pergunta que foi encaminhada aqui por uma das nossas telespectadoras, Fátima Lemes: afastar totalmente o acusado sem provas e certeza não será facilitar a vida do alienador? Existem fases de alienação no sentido da criança se acostumar e querer tirar vantagens? Né? E, na verdade, tem mais uma ainda junto aqui. Quais provas podem provar a alienação? Doutor Guido, por gentileza. Olha, as perguntas são ótimas. Claro que a criança, na sua inocência e naquela cabeça ainda não formada, claro que ela está vendo o que é melhor para ela. E, normalmente, nesta briga de pai e de mãe, por uma criança, tanto o pai quanto a mãe, isso costuma acontecer com uma certa frequência em guarda compartilhada, eles, entre aspas, querem comprar aquele afeto, o carinho, ou a posse da criança. Então, presenteiam demais, acabam não impondo regras que são necessárias. Se a criança fala, eu não quero escovar o dente porque eu estou cansada. Então tá bom, meu filho, você pode não escovar. Isso eu já vi. Tem que escovar, não tem jeito. Então, tudo isso acontece. É um campo extremamente complexo, e é caso a caso. Então, eu penso que essa pergunta, se a criança pode se acostumar, sim, ela pode tirar proveito. Mas eu gostaria de dizer o seguinte: na alienação parental, o fundamental é que os pais entendam que nenhum filho, com qualquer idade, eu volto a repetir, por uma questão de ênfase, é uma questão importante, nenhum filho, em qualquer idade, ele quer escutar falar mal do pai ou da mãe. Nenhum. Por pior que o pai seja, por pior que a mãe seja. Qual é o filho, com que idade, seja lá a idade que tiver, que quer escutar seu pai não presta? Ou sua mãe não presta, seu pai é isso, sua mãe é aquilo. Nenhum filho. Agora, calcule para a criança escutar falar mal do genitor ou de um parente, né? Falado por alguém que ele acredita, porque é um pai ou que é uma mãe. É sempre terrível. A alienação parental é algo que está na cabeça de pessoas ignorantes. Se não fosse ignorante, não faria isso. Para o bem dos filhos. Bom, tem uma outra pergunta aqui, mas eu imagino que ela já tenha sido respondida. Não estou aqui no papel de censor, né? Mas a gente está procurando objetivar e dar sequência. Bom, doutor Luiz Cristiano, o senhor gostaria de fazer uma complementação nas manifestações da professora Renata e também do doutor Guido? Rapidamente, antes que a Cléo volte com o cartaz dela. Eu acho que uma coisa que é importante deixar frisado é que não se trata de
condenar ou não a legislação. Até porque a legislação, toda produção legislativa é sempre fruto de uma pressão social. A lei vem sempre atrasada aos fatos, em relação aos fatos. A questão é identificar que pressão foi essa que levou à edição da lei da alienação parental, que pressão foi essa que levou à edição da lei da guarda compartilhada, da convivência dos avós, ou seja, há, de fato, como diz a doutora Renata, um movimento de expansão e de responsabilização parental para o exercício dessas tarefas da paternidade e da maternidade. Né? O que eu queria apenas deixar frisado é que a lei também produz sentidos e a sociedade que é afetada por elas igualmente. Ou seja, o discurso, o sentido produzido pela lei da alienação parental, e por isso eu fiz antes menção com a guarda compartilhada, não porque ela possa ser algo sempre benéfico, né, mas porque ela encarna uma outra perspectiva da relação parental. Veja bem, o que a lei de alienação parental produziu de sentido? Punição, responsabilização, no sentido de atribuir culpas ao outro, ao passo que a guarda compartilhada, pelo contrário, aposta em mudança, aposta em incentivo, aposta em outro tipo de responsabilização dos pais. O que eu estava, portanto, ponderando é o risco que nós temos ao analisar as legislações fatiadamente, sem compreender o complexo de relações que vai ser objeto da aplicação dessa lei, é a desresponsabilização, porque é muito fácil, quando eu encontro um culpado porque as coisas não estão dando certo, eu me desresponsabilizo, a culpa é dele, a culpa é dela, não é minha. O caminho civilizatório que a gente também está apostando, para além da responsabilização por alienação parental, é a construção de uma família, mesmo dissolvida no casal, que mantenha as suas responsabilidades. Que pais e mães, que pais-mães, que mães-pais, enfim, todo o universo de pessoas que têm filhos hoje, né, e ainda bem que nós avançamos para isso também, de reconhecer a possibilidade, não apenas dos heterossexuais terem filhos, porque é importante que as crianças sejam amadas acima de tudo, né? E isso não é um discurso pueril, esse é um fato, né? A civilização se assenta sadiamente no amor e pode se assentar não tão sadiamente em situações outras. Mas o fato que eu queria apontar é esse, é o que a gente tem que trabalhar, mesmo num processo de alienação parental, é o outro lado da moeda. Não apenas da simples penalização, estigmatização, patologização. É apostar no compromisso desses pais com o bem-estar dos seus filhos. Que deixem, que encontrem, porque evidentemente existem posturas que são intencionalmente malévolas e tem posturas que têm alguma vinculação com o psíquico. Mas essas pessoas precisam encontrar um caminho que contemple o filho, a filha, os filhos, e não a si próprios. Porque papel, aliás, a gente cansa de falar, né, doutora Renata? Amar é, às vezes, abrir mão. Porque vai estar melhor numa outra situação. Eu preciso conseguir compreender, estabelecer uma relação de alteridade com o outro, pai ou a mãe do meu filho, que dê chance para a criança se desenvolver melhor. Se não for comigo, que seja com ela. Se não for com ela, que seja comigo. Mas essa compreensão os pais precisam ter. E o nosso trabalho
por mais que o judiciário não seja um local de tratamento, é acolher essas pessoas, porque o momento que elas enfrentam é sempre delicado. E o que a gente pode fazer por elas é fazer como a gente tenta. Encaminhar para mediação, encaminhar para acompanhamento psicossocial, fazer com que elas debatam os problemas dela, que elas próprias consigam encontrar alternativas. Isso funciona. Às vezes não, mas isso também funciona. Então, a minha ênfase era essa. Obrigado, doutor Cristiano. Professora Renata, mais uma manifestação? Não, Rogério, eu acho que, né, nós estamos muito bem contemplados com todas essas falas. Eu particularmente, se é para deixar uma mensagem, digamos assim, para os nossos ouvintes maiores aqui, que são os alunos, né, além de nós próprios que estamos aqui todos aprendendo, eu acredito que como pessoa, mas como profissional, eu digo que eu estou numa desconstrução contínua, né? Tanto como pessoa, pelas minhas raízes todas, né, culturais, sociais, econômicas, religiosas, políticas, eu vivo numa desconstrução que eu vejo como muito positiva, né? E como profissional, eu venho de uma escola, como todos nós, aqui provavelmente, né, e o doutor Guido deve, mesmo que não seja da área jurídica, o doutor Guido, o senhor vivenciou isso como participante do Poder Judiciário. A gente vem de uma escola onde a gente aprendia a brigar, né, o bom operador do direito, o bom advogado, ele tinha que brigar, né, porque ele tinha que ganhar aquela causa. E o ganho de causa, hoje, graças a Deus, não passa mais pela briga, né? Hoje o ganho de causa, ele passa justamente, na área de família, logicamente, né? Ele passa pelo olhar de saber quem deve ser protegido. E muitas vezes não é o nosso cliente adulto, né? Muitas vezes tem N aspectos que precisam ser protegidos, e quando se fala de crianças, sem dúvida nenhuma, a gente tem que abrir mão da briga, né, da advocacia, ou enfim, né, e pensar nesse olhar, graças a Deus, mais uma vez, doutor Guido, de afeto que a justiça me proporciona hoje. Eu aprendi uma coisa e desconstruí isso na minha profissão, e acho que me tornei uma pessoa e uma profissional bem melhor com essa desconstrução. É isso que eu procuro passar em sala de aula, né, que eles sejam pessoas melhores para eles e para a sociedade. Bom, a gente está chegando ao final, amigos, né? Já estouramos o horário que havia sido inicialmente previsto, o que não tem nenhum problema em função da qualidade, mas a gente precisa encerrar, né? Porque também temos outras atividades, os nossos palestrantes, os nossos alunos, os nossos professores. Quero agradecer a colega professora Renata Tagliari, professora de Direito de Família, professora mestre da Faculdade de Direito, aqui da nossa Universidade de Passo Fundo, pela participação. Quero agradecer ao doutor Luiz Cristiano, que é sempre um prazer ouvi-lo, né? Sempre a gente aprende muito escutando o doutor Luiz Cristiano. Como eu disse, já foi nosso professor, doutor Luiz Cristiano, muito obrigado pela sua presença, pela sua contribuição, e por sempre também atender aos pedidos da Faculdade de Direito, né? Quero agradecer a nossa coordenadora, a professora Regina Canali, que está aqui conosco, nos acompanhando desde o início. Vários outros professores, se eu não citar todos os nomes, a gente peço desculpa, né, porque a gente às vezes não enxerga aqui, né? E de uma forma muito especial, agradecer ao doutor Guido, né, doutor Guido, por ter aceito esse convite, que foi intermediado pelo presidente da Câmara de Vereadores, o vereador Saul Spinelli, por ter aceito esse desafio de estar aqui nos ensinando, e que assim, o senhor é uma pessoa que a gente... eu estava escutando a entrevista que o senhor deu para a rádio, aqui para a nossa rádio da UPF, essa semana, e a sensação que a gente tem assim, que já lhe conhece há muito tempo, que está ouvindo uma pessoa muito próxima da gente, como disse a Renata, né, que pede a distância que a gente tem. Mas também hoje facilitou, né, que a gente se aproxima dessa forma. Então, muitíssimo obrigado, né, em nome da Faculdade de Direito, da Universidade de Passo Fundo, por o senhor ter participado aqui conosco, e lhe passo para sua manifestação final. Doutor Luiz Cristiano também, se quiser fazer uma manifestação, né, mais uma vez, estamos aqui para ouvi-los. Eu gostaria apenas de agradecer, muito obrigado
professor Rogério Silva, muito obrigado, professora Renata Tagliari, professor Luiz Cristiano. Eu me senti, isso eu preciso falar, eu me senti em Passo Fundo, virtualmente. E não vejo a hora de passar essa pandemia, que só vai ser depois da vacina. Eu irei pessoalmente aí, mas eu me senti muito em casa. Muito obrigado por essa acolhida maravilhosa, foi uma honra muito grande. Parabéns para a Universidade Passo Fundo, ao vereador Saul Spinelli, e uma super boa noite a todos, e mais uma vez, muito obrigado mesmo de coração. Boa noite, doutor. Doutor Luiz Cristiano. Rapidamente, Rogério, só cumprimentar o doutor Guido, como eu disse antes, já o conheci apenas de televisão, mas foi um prazer ouvi-lo, esse modo vibrante de falar sobre esses assuntos que são doídos, mas são apaixonantes, né? Porque tenho certeza de que todos vão trabalhar na perspectiva que importa, que é a perspectiva da proteção daquele que precisa ser protegido. Nós somos homens e mulheres capazes e qualquer ação nossa deve se mirar pela responsabilidade de proteger os que não têm capacidade de fazê-lo por si próprios. De outro lado, agradecer o convite da faculdade e agradecer os ouvintes e pedir escusas aí por qualquer excesso de tempo meu. Tá? Um grande abraço para todos. Capaz, muito obrigado. Agradecer a todos que se envolveram, né, todas as pessoas, a produção, todo mundo que se dedicou, esse pessoal da Câmara, né, da nossa universidade, que se envolveu nesse evento, né, e imagino quantos nossos alunos saem ganhando com isso, né, e essa é uma característica da nossa Faculdade de Direito, né, trazer sempre palestrantes de altíssimo nível, né, de altíssima qualidade, para que eles possam fazer esse debate e fazer com que os nossos alunos possam pensar e possam sair melhores, cada dia melhores da nossa instituição. Doutor Guido, mais uma vez, um grande abraço. Doutor Luiz Cristiano, um abraço, obrigado. Professora Renata, um grande abraço. Renata, Regina, enfim, e aos nossos alunos todos, foi um prazer estar aqui com vocês. Uma boa noite e muitíssimo obrigado. Tchau, tchau.